começando aqui pelo complexo do Parque da Residência, no final de 19 e início do 20, o Parque da Residência foi construído para fins de moradia residencial pela família Pombo. Isso na época em que Belém transpirava a questão da Belle Époque, que exigia uma questão de casas bonitas e tudo. Então ele foi construído para esses fins. Passou só por um certo período como residência, depois foi vendida a grandes companhias da época. No caso, a General Rubens Company, isso logo depois, em 1921. Em 1920, um pouco anos depois, 1930, foi vendido a Ford Industrial. E em 1833, ela passou a ser do Estado, propriedade do Estado, na qual o Estado, para a utilização dela, deu o nome que é conhecido hoje, Parque da Residência. Por que Parque da Residência? Porque logo depois, nesse período, 1834, Magalhães Barata veio morar para cá. Então, se tornou a moradia oficial dos governadores do Pará. E isso logo depois, mas antes disso, alguns governadores já tinham morado aqui. Enéas Martins e Lauro Sodré. Mas isso na questão alugando o local. Isso e passou a ser o último governador a morar integralmente durante todo o seu mandato aqui no Parque da Residência foi o Jader Barbalho, em 1900, desculpa. Parece que é 1934 a 1936. Jader Barbalho, década de 80. Jader Barbalho? Década de 80, Magalhães Barata, não, década de 30. 1900 e... Sim. Magalhães Barata, década de 30, e o Jader Barbalho, década de 80. 1980. Isso aí. 1984 a 1986. Depois disso, veio o Hélio Gueiros, até 86 até 90. E que foi o último a morar aqui. Depois disso, ele foi reeleito e passou a morar lá na granja do Icuí, Ananindeua, onde até hoje é a residência oficial dos governadores. Hoje o parque, depois disso, dele ter tirado essa questão de residencial, ele passou por um certo período de deteriorização, um abandono. Inclusive, em 1981, o parque ele é tombado como patrimônio histórico do Pará. Está no ritmo da Copa. E aí ele passou a ser patrimônio. Nesse período, quando deixou esse fim de residência governamental, ele passou por um processo de deteriorização, porém, anos mais tarde, ele passa por uma restauração, no qual ele tem algumas árvores são mantidas do antigo parque. Há um inserimento da Secretaria Executiva de Cultura, Secult, que tem ali na casa logo de início, tem onde funciona a secretaria. Funciona também a Secretaria de Orquidófilos, que é das orquídeas paraenses, que ela é mantida tanto pela Secult quanto pela UFRA, pela Universidade Federal Rural. Então o parque ele tem essa questão, ele é aberto à visitação hoje, a não ser às segundas-feiras, quando todos os museus são fechados. Então ele funciona de terça a domingo. No parque também tem a questão do bonde. Ali aquele vagão era o vagão onde o Magalhães Barata ele ia para o interior, na antiga estrada de ferro, ele ia para o interior realizar reuniões. Antes era isso, há alguns anos, ele servia como uma lanchonete de sorveteria, que era a Caiu. Mas desde então foi fechado e só está ali, as pessoas vêm, visitam, batem foto, mas não tem nenhuma função externa ali no bonde. Agora falando sobre o Teatro Gasômetro. O Teatro Gasômetro
ele remete à história da iluminação pública de Belém. Por quê? Porque no século XIX, Belém era a iluminação de Belém era feita através de azeite de andiroba. Então, anos mais tarde, resolve-se, na época da Belle Époque também, quando está vindo os investimentos para Belém, quando Belém quer se comparar à pequena Paris na América, vem esses investimentos. Então, decide-se implantar uma companhia através de ligação de energia através de gás carbônico. Então, é feito um contrato com uma empresa de fora que vem e traz essa questão, esses aparatos para a questão de energia movida a gás carbônico. Bom, depois disso, é instalado ali na Praça Amazonas, ali perto da 16, é instalado o grande galpão da Companhia Pará Elétrica, que é a Companhia de Gás Carbônico do Pará. É instalado lá, no qual mapas remanescentes desse período, eles retratam que essa companhia, ela ocupava um quarteirão inteiro. Por que ocupava um quarteirão inteiro? Porque lá era onde tinha as oficinas, lá era onde moradia dos engenheiros, dos trabalhadores. Então a companhia, ela ocupava um quarteirão inteiro. E no final começo do 20, metade do século 20, a energia de Belém começa a ser feita através de energia elétrica. Então essa companhia, ela vai perdendo mais a sua função, porém ela ainda ilumina alguns pontos da cidade. Alguns pontos mais afastados, ela continua essa iluminação. Aí logo depois ela acaba essa função e é totalmente desmontada. Porém, em 1995, uma antiga, a Chevrolet, ela decide montar lá naquele local uma oficina de pronto atendimento. Então eles chamam os técnicos que vêm de São Paulo justamente para fazer o reconhecimento do local e tudo, quando eles encontram um antigo galpão. Então, aí eles têm o interesse de levar para São Paulo, para usar para fins próprios. Então, aí eles decidem vir com a Secretaria de Cultura, porque eles não sabem a grandiosidade de um porte histórico que era o galpão para a cidade. Então, se descobre que era remanescente da antiga companhia de gás carbônico, que remetia a essa história da energia, da eletricidade de Belém. Então, eles doam. No mesmo período, eles doam para dar aqui pro Parque da Residência, doar para o Estado, juntamente com alguns proprietários da Chevrolet e junto com o governador da época, que era o Miguel Gabriel. Então eles assinam, passa por um processo de restauração, porque já estava muito deteriorado, muito tempo esquecido no meio de mata. Então ele passa por um processo de restauração. E agora, e depois que houve aquela reforma que eu falei aqui no Parque da Residência, decide se implantar aqui. Mas agora para outros fins, justamente esse que vocês estão vendo agora, tipo, pequenos shows, programação cultural. Então eles decidem instalar, mas com algumas modificações, como aqui do lado direito vocês podem ver lanchonete, banheiro, justamente para atender essa nova demanda que agora é do antigo galpão.